Preciso te contar, eu já não sou aquele filho que sabia te escutar e obedecer, que no final da tarde te contava sobre o dia e falava o que sentia sem esconder. Desculpa, eu fui andando e afastando dos limites do teu lar e me perdi dentro de mim. E quando eu fui voltar já era noite, não enxergava o caminho e acabei ficando aqui. E agora existe um mundo aqui dentro que eu não consigo sair. É que eu cansei de tentar. Eu juro, eu tentei lutar até o último minuto. Pai, tu sabe, eu fiz de tudo e olha onde eu vim parar. É que eu cansei de tentar. Eu juro, eu tentei expressar cada letra que eu cantei, cada som que eu te entreguei, não foram bastante pra me salvar. Aqui nesse meu mundo é um castelo de areia, onde as ondas do medo vêm com tudo destruir. Aqui não tem um lar, não tem um abraço, aqui preciso ter cuidado. Um passo em falso e é meu fim. Aqui minhas energias são sugadas, meus sentidos são cessados. Eu não ouço e não consigo nem falar. E quem comanda aqui é tão sutil, me atraiu e conseguiu aqui dentro me aprisionar. Eu já tentei sair desse meu mundo, mas sempre volto pra cá. É que eu cansei de tentar. Eu juro, eu tentei lutar até o último minuto. Pai, tu sabe, eu fiz de tudo e olha onde eu vim parar. É que eu cansei de tentar. Eu juro, eu tentei expressar cada letra que eu cantei, cada som que eu te entreguei, não foram bastante pra me salvar. Mas eu vou correr pros teus braços de amor, seja lá onde for, eu irei. Eu vou correr pros teus braços de amor, seja lá onde for, eu irei. Eu vou correr pros teus braços de amor, seja lá onde for, eu irei. Eu vou eu irei pros teus braços de amor. Eu irei.
Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz, aplauda o Senhor bem forte e glorifica o nome dEle, porque Ele é o único digno de toda a honra e de todo o louvor. Glória a Deus. Gostaria de chamar o irmão Caio. Vamos orar por ele. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos agradecer, Pai, por esta rica oportunidade, por esta juventude linda, Senhor, que aqui está presente, Senhor. Deus, usa o Teu servo, Senhor. Instrui eles, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos. Abra os nossos entendimentos, Pai. Assim nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para vocês, boa noite. Meu Deus do céu. É avivado, irmão. Faz um amém com vontade aí, em nome de Jesus. Graça e paz para vocês, juventude do avivamento. Amém. Aí, ó, começou a melhorar. Até o final do culto vai ficar bom, amém? Vocês podem ficar em pé a palavra inteira, vou pregar 1h30 mais ou menos. Estou brincando, irmão, pode sentar, pode ficar à vontade. E uns irmãos eu assustaram agora, né? Foi doido, é? Eu quero aqui ser bem breve, não quero tomar muito tempo de vocês, mas quero ser bem direto. Antes de começar, né, como já me apresentou, eu sou o Caio, faço parte da liderança regional de jovens da nossa região oeste, congrego na Igreja Batista Nacional ali do lado esportiva. Sou casado com aquela moça linda ali, a Rayane, e está ali o meu filho, que é a minha cara, o Efraim, uma bênção de Deus. Irmãos, e cuidar de jovens é um desafio para o líder, porque jovem, irmão, é assim, tem altos e baixos, né? Mas hoje aqui eu quero trazer uma palavra para nós. Eu quero falar algo sobre o que nós precisamos para que nós possamos ser jovens avivados, jovens que estão sempre na presença de Deus, mesmo com altos e baixos, mesmo com as dificuldades do dia a dia, os desafios que nós temos, mesmo assim, nós precisamos nos manter firmes e constantes. E isso é algo que eu falo por mim, é algo que nós devemos sempre estar lutando. E hoje aqui eu quero falar um pouco sobre essa questão, sobre o que nós precisamos para se manter avivado, para correr atrás disso. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi alguns irmãos e chegou ali a Clara. A Clara, eu fui tio da salinha dela. Eu falei, irmão, estou ficando velho. A Clara está casada já. Eu falei, Jesus amado. Mas eu comecei a lembrar de quando eu me converti, de quando eu entrei na igreja. Irmão, é bom demais. Eu falo para vocês porque quando eu entrei na igreja, eu lembro até hoje uma frase que o pastor Cleito disse para mim numa ceia. Eu lembro que eu estava recém chegado na igreja. Teve um batismo que eu tinha batizado 12 pessoas, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, 12 pessoas, animado, avivado demais. E o pastor Cleito disse algo para mim muito, muito poderoso, e eu nunca esqueço dessa palavra. Ele falou assim, Caio, você na mão de Cristo é uma bomba para o inferno. E hoje aqui eu quero declarar, meu querido, sobre a sua vida, jovem. Amém? Levanta a sua mão. Você na presença de Cristo é uma bomba para o inferno. Amém? Amém, povo de Deus? Você é uma bomba para o inferno, meu irmão. Por quê? Porque quando nós estamos em Cristo e nós estamos avivados, o diabo não tem vez sobre nossas vidas. E sempre quando eu lembro ali, quando eu entro na igreja, irmão, eu passei em todos os ministérios.
Até na dança, irmão, eu dancei. Misericórdia. Imagina, só que na época eu era magrinho, né? Então não era tão estranho. Mas eu dancei, mas assim, dancei sério, tá firme assim, né? Não pode ser... Em nome de Jesus, irmão, for dançar, misericórdia, nem dança. Você é homem, você nem dança, amém? Vai no louvor, vai no diácono ali, deixa as meninas dançar que é mais bonito. E eu passei em todos os ministérios, eu fui da salinha das crianças, fui da dança, como eu falei aqui, ajudei na questão do som do louvor, cuidei dos jovens da nossa igreja, deixa eu lembrar mais aqui onde eu fui diácono também da igreja lá, assim, né? Fiquei na porta, fui introdutor. Passei em tudo quanto é lugar da igreja, eu passei, irmão. Precisa de alguém ali, eu vou, ajudo, passo, participo. Por quê? Porque, irmão, uma pessoa, um jovem avivado, eles têm que estar envolvido com a igreja. Ele tem que estar presente na igreja. Então, meu querido, se você está aqui hoje e você não participa de ministério nenhum na igreja, se envolva. Busque isso em você, porque o avivamento, como a irmã aqui falou no começo, o avivamento, ele não é só um momento, não é ali só você chorar, se derramar na presença de Deus, não. O avivamento é um processo na nossa vida. E nesse processo, nós vamos nos amadurecendo e vamos aprendendo que se manter avivado não é fácil, mas é possível. Se manter na presença de Deus nunca vai ser fácil, nunca vai ser um mar de rosa, mas é possível para aqueles que sempre creem no Senhor, para aqueles que querem andar firme no Senhor. Então, meu querido, um jovem, o que ele precisa para ser avivado? E aqui eu quero que vocês abram comigo a sua Bíblia, em nome de Jesus, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplos dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na pureza, na fé, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Aqui nós vemos esse texto, essa carta que Paulo escreve a Timóteo, né? Ajudando ali a igreja, ajudando a Timóteo a seguir firme na fé. E Timóteo era um jovem avivado, era um jovem que estava envolvido com as coisas de Deus. E aí Paulo, ele escreve isso e fala assim: Timóteo, olha, não despreze a sua mocidade, não deixe que a sua mocidade seja um obstáculo na sua vida, mas seja o exemplo para os fiéis. Sabe o que ele está falando, meu irmão? Paulo fala assim, olha Timóteo, não deixe, não jogue fora a sua mocidade, muito pelo contrário, que você venha ser o exemplo para os fiéis da igreja a qual você congrega. Meu irmão, o que eu quero dizer para nós aqui hoje, o que Deus tem para nós hoje, é que nós não podemos desprezar a nossa mocidade. O tempo passa, e a gente começa a perceber isso quando a gente vai vivendo novas fases da nossa vida. Eu falo bastante agora porque é bom demais ser pai, irmão. E é uma fase diferente, porque agora eu já me sinto mais completo. Eu sou completo, mas agora eu me sinto mais completo. Por quê? Porque agora eu tenho um filho, eu tenho um compromisso. Toda semana acaba o leite, toda semana acaba a fralda, e eu tenho que comprar. Então, quando eu era mais moço, vamos dizer assim, né? Era mais menino, eu não desprezei a minha mocidade, eu fiquei na presença de Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho uma família linda. E eu quero dizer para você, meu irmão, que você que está aqui, que é solteiro, Deus é fiel, você pode casar. Eu casei, irmão, o Vinícius casou. Mas é sério. E aí Paulo fala assim: olha Timóteo, não despreza a sua mocidade. E eu quero aqui já começar usando um exemplo bem claro: a festa do peão.
a Expo Oeste, meu irmão. Ali nós vemos jovens que desprezam a sua mocidade. Aquele ambiente ali nós vemos jovens que eles estão jogando fora aquilo que o Senhor deu de mais valioso para eles. E hoje aqui, eu quero dizer para você que você não pode fazer isso. Nós não podemos fazer, nós não podemos deixar que a oportunidade que nós temos de servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa essência, passe, acabe. Não estou falando que depois que você ficar velho, você não vai conseguir fazer mais nada, tá, irmão? Entenda, porque na nossa mocidade, nós temos mais vigor, nós temos mais ânimo, se bem que hoje também os jovens está tudo assim, né? Eu sou um jovem, eu sou um velho no corpo de jovem, misericórdia. Dá vontade de dar uns cascudos quando você vê uma pessoa falando isso. Fala, rapaz, você está novo, moço? Pelo amor de Deus. Não deixa, irmão, não deixa esse modismo da internet, essas coisas fazerem com que nós paramos. Não faça isso. Mas que nós possamos seguir o exemplo que Timóteo aqui, que Paulo deixa para Timóteo, que nós possamos seguir o exemplo desse texto, um versículo tão rico, um versículo tão poderoso, um versículo que pode mudar a nossa vida, a nossa forma de ver algumas coisas. Por quê? Porque, Caio, olha aqui, para mim ser avivado, eu preciso ter algumas coisas, eu preciso buscar algumas coisas. Nós vemos aqui que no teatro, aqui fala, né, essa encenação mostra de uma pessoa que busca a presença de Deus, mas vem as dificuldades, vem tudo, e a pessoa não dá conta de vencer, mas quando ela está na presença de Deus, ela vence o mal. E a primeira coisa aqui que eu quero dizer para você, que nós precisamos, para que nós possamos ser um jovem avivado, nós precisamos ser exemplo na palavra, buscar a palavra de Deus, ler a palavra do Senhor, é muito importante, meu irmão, é totalmente necessário. Nós hoje nos prendemos muito, irmão, eu sou um cara que eu sou contra demais algumas coisas no Instagram, no TikTok, eu sou meio radical. Irmão, você quer ver uma coisa que eu fico assim, olha, meu Deus do céu, não sei porque quando a forma que a gente é formado na igreja, às vezes também, né, pode acontecer isso, mas quando fala de devocional, todo mundo tem aquele negócio, né, o café com Deus e Pai. Irmão, para mim aquilo lá já está mastigado, já está pronto aquilo lá. Você tem experiência? Amém, tem. Mas agora você fazer o seu devocional com a sua Bíblia, e uma agenda sem estar escrito nada, e você escrever aquilo que Deus fala para você, é totalmente diferente, é bem mais edificante. Tenta fazer para você ver na sua casa, em vez de você lá ler o livro, amém, é uma bênção, está ali, tem tudo preparado, tem uma palavra que vai falar com você, mas agora, quando você abre a palavra de Deus, e Deus fala com você, e você ali anota, e depois você lê aquilo, você fala assim, meu Deus, é poderoso, é poderoso. Mas agora nós vivemos numa geração, em um tempo, que nós queremos tudo tão rápido, tão imediato, que nós esquecemos que a palavra de Deus é o nosso manual de fé e de prática. Nós pegamos versículos prontos, pegamos versículos que às vezes nos dão entusiasmo, mas nós não entendemos no que está pautado aquele texto, nós não sabemos o que aconteceu naquele momento. Se eu perguntar aqui, meu querido, é algo tão sério, se eu perguntar aqui, quantos capítulos tem o livro de Marcos? Muitas pessoas aqui não vão saber. 28, não é? É 16, irmão, misericórdia, é doido. Mas no seu erro também? Meu Deus. Mas é sério, nós não sabemos, nós não lemos a palavra de Deus.
E como nós seremos uma geração avivada? Avivado pelo quê? Se o nosso pão diário, aquilo que alimenta o nosso espírito, nós não comemos. Nossa, Caio, mas você está sendo duro. Não, meu irmão, estou sendo aqui verdadeiro com você, porque Deus, Ele me bateu bastante nessa palavra, porque nós precisamos, mas quando você é líder, Caio, irmão, nós temos nossos dias de dificuldade também, nós temos as nossas inconstâncias também. Então antes de eu preparar a palavra para você, Deus falou comigo primeiro. Então, meu querido, que em nome de Jesus você possa ser um jovem avivado na palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Faça um propósito de ler a Bíblia durante o ano todo. Faça um propósito, leia um texto da palavra de Deus, um capítulo completo da palavra de Deus todos os dias. Faça isso em nome de Jesus. E aí o texto vai dizendo para nós, que nós devemos ser exemplos para os fiéis na palavra e no trato, ou alguns textos falam também no procedimento. E o que é isso? Isso é muito interessante, porque quando nós vamos pesquisar mais a fundo sobre essa palavra, no trato, sabe o que é? É você ser uma pessoa carismática, você ser uma pessoa que, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Que as pessoas vão sentir saudade de você, ser um cristão carismático. Irmão, isso é muito sério, porque olha, a fama de muitos irmãos às vezes é que é uma pessoa ranzinza, que é uma pessoa chata. Aí você imagina você ser um jovem chato, ninguém quer ficar perto de você. Aí fala, não, mas é porque eu nasci assim, eu sou assim, e eu vou morrer assim. Não, irmão, calma aí. Jesus andava sozinho? Hein? Sim ou não? Jesus tinha 12, e os 12 tinham uma multidão, e andava em um tropelo de gente com Jesus. E aí nós queremos andar sozinho, queremos caminhar sozinho. Não, olha aqui o que o texto fala para nós, seja exemplo para os fiéis no trato, seja uma pessoa carismática. Você consegue contar quantos amigos você tem? Se você consegue contar quantos amigos você tem algo de errado, irmão. Mas Caio, eu só considero amigo pessoas íntimas. Você já abriu a porta da sua casa para receber alguém hoje? Receba pessoas na sua casa, receba pessoas na sua casa, amém, Vinícius? Receba pessoas na sua casa, faz o almoço lá, assa a carne dessa moça, manda foto. Eu falei, não, chama para comer. Irmão, comunhão, a comunhão é algo que move um jovem avivado. Agora aqui, vai acabar o culto, vai sair correndo? Não, chama alguém para sair para comer. Eu estou à disposição, pode me chamar. Eu como pizza, como lanche, como espeto, sushi, eu como o que você faz, irmão. Até buchada de bode, se mandar, ela come. Por quê? Porque tem que ter comunhão, tem que estar junto ali, A igreja é isso, é ter comunhão, é você conhecer o irmão. Agora você não conversa com ninguém, não lembra quem é o irmão. Ixi, quem que é esse irmão aí? Não sabe. Mas agora, em nome de Jesus, nós seremos jovens que irão ter comunhão, jovens carismáticos, amém? Amém? Glória a Deus. Isso aí, irmão, você vai ser carismático. Vamos começar agora então? Vira para a pessoa lá e dá um sorriso para ela, fala assim, irmão, graça e paz, irmão, prazer, conversa com essa pessoa, está vendo aí, isso é ser carismático. A pessoa fica tanto tempo sem dar risada, que até cola o beiço assim, misericórdia, tem que rir, irmão, vergonha de mostrar os dentes, doido. Porque um jovem avivado é um jovem que é assim, que é carismático, que tem pessoas próximas. Jesus era assim, meu querido, Jesus era assim. Então quando você começa, sabe quando você vê que você é uma pessoa carismática? Quando as pessoas começam a sentir saudade de você. Você fala assim, você não vai lá em casa,
Você não me chama para ir na sua casa. Entendeu? Eu cheguei aqui hoje, meu Deus do céu, eu achei que foi um desabafo do irmão. Vou ter que pedir perdão para o irmão nascer lá na nossa igreja. O irmão falou, não, você não trocou o cálice comigo? Eu falei, nossa, irmão. Mas é por quê? Porque eu sou uma pessoa carismática, irmão. Ixi, demais, é muito difícil você ver o bravo. O bravo é só cachorro, misericórdia. Amém? Então, nós devemos ser exemplo na palavra, devemos ser pessoas carismáticas, um jovem avivado. Um jovem avivado, ele também tem que ser exemplo no amor. E você pode perceber, irmão, que as coisas elas vão ligando uma na outra. Você primeiro tem que ser exemplo na palavra. Quando você é exemplo na palavra, automaticamente você se torna uma pessoa mais carismática, porque a palavra de Deus nos transforma. E quando você se torna uma pessoa mais carismática, você aprende a amar o seu próximo. Você aprende a amar aquela pessoa que te deixa você nervoso, aquele companheiro de trabalho, aquele companheiro de escola, às vezes aquele irmão mais novo, aquele irmão mais velho. Mas é por quê? Porque quando nós estamos avivados, quando nós estamos na presença de Deus, o amor de Deus também está em nós. Aleluia! Então, quando o amor de Deus está em nós, nós somos amados, somos pessoas escolhidas pelo Senhor. E a Bíblia diz para nós, lá em João 3,16, eu acho que é um versículo que todo mundo conhece, que Deus, Ele nos amou primeiro. E por esse motivo, meu querido, nós devemos aprender a amar as pessoas que estão próximas de nós, mesmo que seja difícil às vezes. Às vezes o irmão vai fazer algo que você não vai gostar, ou às vezes vai mexer no nosso caráter. Aí, irmão, a hora que mexe no caráter do jovem, misericórdia. Vou contar para vocês aqui um caso. Teve uma vez, na época o nosso pastor, o pastor Júnior, que hoje é o pastor presidente da igreja, era o pastor de jovens, e eu recém-chegado, crente demais, santarrão, misericórdia. E aí, a gente ia fazer uma festa na igreja lá, era uma festa country. E as meninas queriam fazer uma tal de cadeia da oração. Aí irmão, a pior coisa que eu fiz foi mandar aquilo no grupo. Eu mandei bem assim, essas irmãs estão com fogo estranho. Irmão, pensa no rolo. As irmãs ficou tudo brava, nervosa e brava, e vai, e me chama no privado. Na época eu tinha acabado de começar o WhatsApp, assim, que estava bem no começo ainda, e o povo falando, você não pode falar isso e tal. No final, irmão, sabe o que aconteceu? Adivinha quem construiu a cadeia? Então, irmão, não adianta você fazer raiva no outro irmão, porque no final você vai ter que ajudar ele ainda. Não adianta você ficar brigado com o irmão, não. E eu lembro até hoje, porque assim, no dia, né, que eu falei isso, fizeram uma reunião para brigar comigo. Eu falei, gente, perdão, tive que pedir perdão, porque eu fui errado mesmo. Eu fui falar um negócio no grupo, tinha ficado para mim aquele pensamento aí, misericórdia. Então, irmão, quando você errar, pede perdão, libera perdão para você ser perdoado, que aí você vai viver sempre no amor de Deus. Então, um jovem avivado, ele tem essas coisas, ele tem essas características. Percebe que é algo que é tão simples, né? E nós, muitas vezes, não vivemos. Nós esquecemos de viver coisas básicas de um cristão. Mas por quê? Porque nós buscamos exemplos em coisas que não são pautadas para nós. E isso é sério. Eu sempre falo, sempre fui contra. Aí eu falando de novo coisa que eu não concordo, misericórdia. Mas irmão, eu pego esses pastores de YouTube. Irmão, tem palavra que é poderosa, mas tem palavra que é para acabar com a gente, tá? A gente tem que cuidar. Tem que aprender a filtrar as coisas, aprender a entender as coisas. Quando eu vejo algo que não é bom, eu vou no meu pastor. Eu vou no meu líder, falo, olha, é assim? Como é que o senhor pensa isso aqui? Por quê? Porque é o meu pastor que cuida de mim, é o meu líder que cuida de mim. Eu não posso deixar
outra pessoa que não me conhece tentar me ensinar algo. Mas agora não, o meu pastor me conhece, o meu líder me conhece, então eles vão saber me ensinar, porque eles conhecem o meu caráter, eles sabem como eu sou. Então aqui eu quero deixar para você um conselho: busque sempre a ajuda do seu pastor e do seu líder. Nunca tente resolver nada sozinho. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui falando do amor, né? Agora vamos aqui para a outra parte do texto que fala o quê? No Espírito. É isso? É isso, irmão? Amém? Vocês estão aí ainda? Glória a Deus. Está dando para entender como é que é para ser avivado? Ixi, não dá, pelo jeito não está não. Esse amém aí. Está dando para entender, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, para que nós possamos ser um jovem avivado, devemos também andar no Espírito de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. E sabe algo que eu vejo que nós estamos perdendo nos dias de hoje? É jovens sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, jovens deixando de profetizar, jovens deixando de orar em línguas, jovens deixando de ter visão, de ter dons proféticos, de orar pelo enfermo, o enfermo ser curado. Hoje na verdade nós vivemos uma geração que não tem nem coragem de orar pela outra pessoa, e isso é muito sério, irmão. Eu falo para vocês que isso é sério porque eu era meio doido, agora que eu dei uma quietada, mas eu era meio doido, de pintar a cara de branco, ficar no semáforo ali com cartaz, de orar pelo povo. Eu lembro que uma vez a gente estava vendendo um produto de limpeza, e eu cheguei na casa de uma mulher, bati palma, ofereci o produto, a mulher saiu assim, irmão, parecia que ela estava morta. Eu peguei, a gente conversando com ela, né, e Deus leva a gente a coisas diferentes. E aí essa mulher falou do pai dela, que estava com câncer, já estava assim, 90 e poucos anos de idade já, e não estava dormindo, e por causa disso ela também não conseguia dormir, que ele começava a ver vaca, ver os tênis da casa. Aí eu falei para ela assim: olha, eu posso orar por ele? Irmão, eu lembro até hoje que eu entrei e eu vi aquele senhor lá de 92 anos, já estava bem magro assim. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou orar para Deus curar ele, né, avivar ele, ressuscitar ele, fazer esse senhor ser curado. Quando eu coloquei a mão para orar assim, irmão, o Espírito Santo falou assim: não ora para ele ser curado, ele já está no fim da vida dele, ora para ele ter um descanso no final da vida dele. Foi nítido aquilo, irmão, foi nítido. Mas por quê? Porque eu busquei ter a experiência. E aí eu lembro que eu orei por ele, abençoamos ali e tal, e fomos embora. E na outra, a gente tinha a rota, né? Então passava uma semana assim, uma semana não, em cada rua. E aí depois, quando eu passei lá novamente, eu cheguei na casa da mulher, a mulher era outra. Sim, a semblante dela feliz, descansada, cabelo penteado. Eu falei: ó, glória a Deus, irmã. E aí eu perguntei para ver como é que está seu pai. Ela: ó, depois que você orou por ele, os remédios começaram a fazer efeito, ele parou de ver bicho em casa, ele está dormindo tranquilo, ele dorme de dia, ele dorme de noite. Tem hora que eu tenho que ir lá olhar para ver como é que ele está, porque agora ele está descansando. Amém? Mas por que eu quero contar essa experiência para você? Porque quando nós somos um jovem avivado e andamos na presença do Espírito Santo de Deus, Ele nos dá experiências, Ele nos dá ousadia. E hoje aqui, meu querido, eu quero dizer para você que Deus, Ele fala com você em todos os momentos. Amém? Então quando Deus mandar você orar por alguém, não fique com medo. Ah, mas Caio, eu sou muito novo, o pessoal vai rir de mim. Não, irmão, ora. Ah, mas Caio, eu sou gago, irmão. Vocês não viram quem que é gago, não. Eu era gago de fechar o olho assim, irmão, ó. É sério. Eu era tão gago que o pastor comprou um livro. O pastor Júnior me ajudou demais. O pastor Júnior comprou um livro que trava a língua, e eu tive que ler aquele livro. Irmão, eu li tanto aquele livro que ele chegou a arrancar as folhas. Mas eu melhorei na minha gagueira. De vez em quando eu dou enrolada ainda, mas a gente vai. Leitura ajuda bastante. Mas, irmão,
Se eu, gago, eu tinha coragem de orar pelas pessoas, imagina você que fala bem. Tem pessoas que eruditas, né, na palavra, que nem o Vinícius aqui, né? Como é que ele falou? Como é que foi? A palavra? Abastância. Olha para você ver que palavra bonita, irmão. Abastância, né, Simone? Aí, ó, Simone falou, nossa, que rapaz que sabe falar bem, né? Mas é por quê? Porque Deus, Ele dá essa capacidade para nós. Então, meu querido, não tenha medo. A palavra de Deus fala para nós que Ele deu um espírito de ousadia e não de temor, amém? Então, tenha ousadia, ande na presença do Espírito Santo de Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida, meu irmão, deixa Deus trabalhar. Às vezes a pessoa com o braço quebrado ora, Deus vai curar o braço daquela pessoa através da sua vida, você vai ter experiências com Deus. Quem aqui fala em línguas? Ora em línguas aqui. Olha aí para você ver, irmão. Meu Deus do céu. Não, juventude, vamos buscar orar em línguas. Isso edifica o nosso espírito. Nós precisamos buscar ser um jovem avivado. Amém? Glória a Deus. Então, que nós possamos buscar a presença de Deus. Como que o nosso irmão aqui fez a oração clamando para que o Espírito Santo venha nos dar experiência nessa noite. E eu creio que essa palavra é uma palavra de instrução para nós, para que nós possamos buscar esse avivamento dentro de nós, que nós possamos parar de viver os testemunhos dos outros, que nós possamos ter os nossos testemunhos, que quando você vir aqui pregar, você vai contar as histórias que você teve, os momentos que você passou na presença de Deus, os milagres que Deus fez através da sua vida. Amém? Eu não estou ouvindo amém. Amém? Meu Deus do céu, sabe por quê? O que está faltando em você, irmão? Aqui, ó, está faltando a fé. E aqui o texto fala, olha, tem que andar na palavra, no trato, no amor, no espírito e na fé. Um crente sem fé, irmão, não é crente não, irmão. Ah, mas Caio, eu tenho fé. Não, irmão, tem fé mesmo? Vixe. Não, irmão, tem que ter fé, irmão. É fé para o trem ser doido mesmo. Irmão, eu vou contar para vocês uma história aqui. Eu estou lembrando de uma história aqui boa. Uma vez eu estava com um rapaz, ele tinha tanta fé, irmão, que ele orou por uma vaca para a vaca ressuscitar. Eu não aguentei não, eu saí de perto, porque eu estava rindo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas ele tinha fé, irmão, e orava com fervor e chovendo assim na gente, no meio do pasto. Ele lá, ó, Deus, traz de volta a vida. Meu Deus, irmão, mas é fé. Naquele dia minha fé estava quase zero, eu não aguentei não. Mas se quiser ter uma fé, irmão, para orar, para ressuscitar um animal, ressuscitar algum bicho aí, pode chamar o Vinícius, que ele é o cara da oração aí, tá? Amém? Mas, irmão, tenha fé. Fé para mover montanhas. Hoje nós não temos. A nossa juventude é uma juventude que não tem fé, irmão, não acredita que Deus pode fazer. Irmão, ia nas coisas poucas. Eu falo para vocês, porque quando eu estava no seminário, nossa igreja lá, nós não tínhamos salário, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos nada, irmão. Eu tinha só um sapato furado, que eu tinha que usar para ir para o culto, para vender alfajor, para fazer tudo. Virava uma catinga de chuleque lá, misericórdia. Mas, irmão, eu tinha fé. Todo sábado eu estava na Quibom, irmão. Não sei como, mas estava lá. Não era não, Vinícius? Nós comia pizza, comia lanche, tomava. Tem um suco lá, irmão, é bom demais. É um suco com leite condensado, o negócio é gostoso no mundo. Eu só pedi aquilo lá. Comi, irmão. Pagar? Deus que pagava. Estou falando para vocês têm que eu estou brincando? Vou contar para vocês um outro caso aqui, ó. Hoje é o dia do caso. Irmão, nós estávamos na chácara, nós tínhamos o Uno da igreja, e não tinha como nós tínhamos gasolina só de vir para Lacerda, não tinha gasolina para voltar para a chácara da igreja. Aí, irmão, nós estávamos sentados na mesa assim, eu e o Vinícius conversando, e nós falamos assim, conversando normal. Deus podia mandar alguém aqui, né, para mandar um dinheiro para nós, né? Irmão, chegou um rapaz lá, do nada, chegou um cara, aqui que tem umas laranjas de fazer doce, o Warren falou que tinha aqui e tal.
Ele falou, tem ali, ó. Ele pode pegar, né? Pode arrancar o pé, pode levar embora. Que é ruim aquela laranja, não tem como chupar, é só fazer doce mesmo. E aí o cara tirou, pegou 2 sacos assim, ó, desse de sal, de 60 quilos, né? De carvão, cheio de laranja. E falou assim, quanto que é? Eu falei, não, esse é de graça, pode levar, né? Não vai cobrar não. Não, toma aqui R$20 então. Sabe o que é isso, irmão? É Deus trabalhando, irmão. Mas por quê? Porque nós sempre andamos movidos pela fé. Então, irmão, exercita a sua fé, meu querido. Ah, mas Caio, não é fácil. Não é não, sabe por quê? Porque a fé é você acreditar naquilo que não existe. Nos teus olhos não existe, mas para Deus aquilo já está no céu, Ele está preparado para te entregar, meu querido. Então tenha fé, uma fé de mover montanhas mesmo. Eu vou quebrar esse negócio aqui, meu Deus do céu. Mas tem uma fé de mover montanhas, meu irmão, de ser poderoso. Amém? Amém? Jovens avivados, cheios de fé. Amém? Então fala, eu sou um jovem cheio de fé. Aleluia, glória a Deus. E aqui nós vemos aqui o último ponto. Esse ponto aqui é o ponto mais essencial para nós. Para que nós possamos ser um jovem avivado, nós devemos andar na pureza do Senhor. Sede santos, como eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Meu querido, você pode ser um exímio conhecedor da palavra. Você pode ser a pessoa mais carismática do mundo. Você pode ter o amor você pode ser uma pessoa muito amável, né? Você pode aqui andar no Espírito, ter a fé. Mas se você não for santo, meu irmão, nada disso aqui vai ajudar. A santidade do Senhor é algo importante para nós. A palavra santo quer dizer uma pessoa separada, uma pessoa escolhida para aquilo. Então, meu querido, hoje aqui eu quero desafiar você, jovem que está aqui, a ser um jovem avivado na santidade do Senhor. Fugir do caminho do mal, da aparência do mal. Fugir daquilo que não traz, não agrada o coração de Deus. E eu uso aqui coisas simples, coisas bobas, que muitas vezes nós acabamos caindo e não percebemos. Brincadeiras de duplo sentido, irmão, é algo muito sério. Eu não sei no meio das meninas, mas no meio dos meninos isso daí é algo, sim, que tem demais. Eu falo para vocês porque nós, às vezes eu me pego, eu falo assim, meu Deus, misericórdia, olha esse trem, porque algo assim é muito sério. Nós devemos policiar sempre. Quer ver outra coisa também que nós muitas vezes não percebemos, e é algo que eu sempre vou falar, irmão. Toda vez que você me vê pregar, eu vou estar falando isso aqui, porque é algo que nós devemos ir contra. Música circular, irmão, não é de Deus. Ah, mas Caio, tem música cristã também que não é boa também, que tem umas letras que vai ter sabor de mel. Irmão, não escuta então. Faz o filtro. Faz o filtro, fala assim, olha, peraí, isso aqui sim, é pautado na palavra, a letra tem coisas que são da palavra de Deus. Você vê lá o ministro, olha, é uma pessoa que é uma pessoa santa, de caráter, é uma pessoa que tem índole, então filtra. Mas irmão, pelo amor de Deus, hoje você posta um stories lá, como é que é a música, meu Deus? Aqui é que me tirou da minha tormenta. Aí de noite coloca lá uma música circular, um Jorge Mateus da vida, que é o que eu lembro ainda, que é mais antigo, um Jorge Mateus, um Vitor e Léo. Irmão, que Deus que é esse? Que Deus que é esse? Que pureza que é essa? O que nós temos visto quando nós estamos sozinhos? E eu falo para vocês que isso é algo muito sério. Nós estamos vendo agora aí, não sei se vocês acompanham no Instagram, aquele rapaz Fialcão denunciando, né? O outro influencer que fez lá a questão do abuso infantil. É algo que está aí na internet, meu irmão.
é algo muito sério, e nós estamos acompanhando, seguindo esse tipo de pessoa. Quem você está seguindo no seu Instagram, no seu TikTok, no seu Kawaii, nesse tanto de aplicativo que tem? Quem você segue? Será que lá tem algum cristão, algum pastor de verdade? Você segue o seu pastor, irmão? Você segue o seu líder? Não, eu vou melhorar. Você segue o Instagram da sua igreja? Irmão, nós seguimos todo mundo, mas nós não seguimos aquelas pessoas que são pautadas na palavra de Deus. Ou pior, nós não seguimos Jesus. E aí, como nós teremos pessoas puras? Como nós teremos esse avivamento? Como nós teremos pessoas avivadas? Como? Nós precisamos entender que sem essas coisas, nós não seremos avivados. Nós poderíamos estar com essa igreja cheia, mas nós ainda precisamos melhorar muito. E quando eu falo isso, eu falo por mim. Eu preciso melhorar muito. Como eu disse aqui no começo, né, no primeiro batismo que eu participei, eu batizei 12. Nunca mais eu consegui fazer isso. Por quê? Aonde eu preciso voltar? O que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso mudar? Por quê? Você já se questionou por quê? Porque Deus, Ele não fala conosco muitas vezes, porque nós não sentimos a presença de Deus. E quando eu falo aqui, eu não falo num chorar, não falo num arrepio, não. De nós ouvirmos a voz de Deus, sentimos a glória de Deus palpável em nós. Nós devemos levantar esse questionamento: por que um avivamento não acontece na nossa geração? Por quê? Porque as igrejas de Pontes Lacerda estão vazias de jovens. Por quê? Por quê? Porque os jovens estão morrendo para aí, essas facções. O que a facção atrai? Por que nós não atraímos? Por quê? Porque falta em nós um avivamento genuíno. E hoje aqui eu quero desafiar você a ter uma experiência com o Senhor, a buscar um avivamento com o Senhor. E nesses 6 pontos, qual falta em nós? Eu quero que hoje você se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus, e você comece a pensar o que tem faltado em você, e que você ore ao Senhor, fale com o Senhor no seu lugar, e peça para que Deus venha te avivar, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar aqui o pessoal do louvor. Eu não sei como é que tem sido o seu dia a dia, o que você tem passado durante esse tempo. Às vezes você está aí e fala assim: Caio, eu quero ter uma experiência diferente com o Senhor. Se você quiser, você pode vir aqui na frente, pode ajoelhar, pode chorar, pode clamar. Esse é o momento de buscar a presença de Deus. Amém? Feche seus olhos no seu lugar, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Jesus, nós queremos colocar na Tua presença essa juventude, Senhor. Pai, nós hoje aqui aprendemos, Senhor, o que nós precisamos para que nós possamos ser uns jovens mais avivados, jovens que andam na Tua presença. Senhor, que nós possamos ser pautados na palavra, que nós possamos, ó Pai, conhecer a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos saber, Pai, e entender mais da Tua palavra, Senhor. Que nós não possamos ser enganados por pessoas que tentam alterar aquilo que o Senhor deixou para nós, que é a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos alimentar dessa palavra, ó Deus, que é viva e que é eficaz, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, traga uma fome para esses jovens, Jesus. Ó Deus, que eles possam ter uma fome, ó Deus, de ler a Tua palavra todos os dias, meu Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos ser jovens, ó Pai, que vão aprender a ser mais carismáticos. Vamos aprender a amar o nosso próximo. Vamos aprender, Senhor, a ser pessoas, ó Pai, que são pessoas que serão bem vistas pela nossa sociedade, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu oro, Pai, por jovens que serão exemplos aqui, Senhor. Serão exemplos, meu Deus, na nossa cidade, de verdadeiros cristãos, Senhor, de pequenos cristos, de jovens que serão cheios da Tua presença, Senhor. Nós oramos aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, Senhor, que nós possamos ter experiências com o Senhor nessa noite. Ah, meu Deus, que nós possamos ter experiências com o Senhor nessa noite. Ora baixere cantará, baixore cantará, baixere. Ora baixere cantará, baixore cantará, na baixere cantará, baixore cantará, baixere. Oh Espírito Santo de Deus, nós não queremos, ó Pai, viver de testemunho dos outros. Nós queremos ter as nossas próprias experiências, Senhor. Ó Deus, toca nesses corações que estão aqui nessa noite. Se existe algum coração aqui, Pai, que está frio, que está, Pai, às vezes duro, Senhor, para receber a Tua palavra, para sentir a Tua presença, ó Pai, quebra agora, ó Pai, em nome de Jesus, os grilhões. Oh Senhor, nós oramos a Deus por um momento agora, Pai, de libertação sobre nós, Senhor. Nós queremos viver o novo do Senhor nessa terra, Jesus. Ó Deus, eu oro, ó Pai, para que jovens sejam derramados da Tua presença agora, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, flua, Senhor, flua de dentro para fora, Senhor, em nome de Jesus. Vem até aqui na frente, meu querido, vem aqui na frente. Vem aqui e se derrama na presença do Senhor. Fale com o Senhor. Busque mais o Senhor em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos ser mais avivados, Senhor. Vem mais uma vez. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, Jesus. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração. Deus quer falar com você. Dê um passo de fé, dê um passo de fé, dê um passo de ousadia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar, a suplicar.
que estão presentes, vem orar para esse pessoal que está aqui na frente. Meu coração Vem orar por eles em nome de com a Jesus. ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Meu querido, não perca a oportunidade. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Vem aqui na frente, vem aqui receber uma oração, vem aqui ser mais renovado pelo Senhor. Não tenha vergonha, não deixe que a timidez, não deixe que a vergonha venha te impedir de você ser renovado na presença de Deus. Em nome de Jesus, não deixe. Glória a Deus. Deus quer te dar experiências a partir de hoje. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos a Deus para que o Senhor se manifeste em nosso meio, o Espírito Santo de Deus. Que os dons do Senhor venham estar em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os dons do Senhor venham estar em nosso meio, em nome de Jesus. Ó Senhor, derrama a cura, Pai, derrama a cura, Senhor. Derrama a restauração, Senhor. Ó Deus, que jovens possam profetizar. Que jovens possam, ó Deus, orar pelos enfermos e os enfermos serem curados. Que jovens aqui, Senhor, possam, Pai, orar em línguas. Que jovens aqui, Senhor, possam profetizar, meu Deus. Nós declaramos, ó Deus, também, Senhor, aqui, Pai, o dom da ciência, da sabedoria da palavra, Senhor. Daqui sairá jovens, ó Deus, que irão pregar a Tua palavra. Jovens que irão, Pai, entender da Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora baixere cantará baixere. Oh Espírito Santo de Deus, faça em nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós oramos, é o que nós oramos, é o que nós clamamos. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia, meu Deus. Obrigado, Jesus, por este momento. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar, pode se assentar. Quero aqui agradecer pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês, abençoe a igreja de vocês. E vamos marcar mais vezes, em nome de Jesus. Amém. Graças, paz, igreja, amém? Pode se assentar. Quem vai sair daqui mais avivado ainda? Amém? Então vamos dar uma salva de palmas, Rei dos Reis? Amém. Vamos, avisos?
Temos visitantes nesta noite? Vários. Levanta a mão quem está nos visitando nesta noite. Vamos dar uma salva de palmas, gente, para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para receber vocês quando vocês quiserem vir. Amém?